Olá, pessoal. Nessa aula, eu vou começar já com alguns elementos já pré-trabalhados anteriormente. O que nós não vimos aqui por exemplo, como configurar a cor, o tamanho, a cor dos links, tá? Na página. Como que nós fazemos isso? Clicamos aqui em modificar, propriedades da página. Aqui, olha, aparece essa tela, onde nós temos algumas opções. Dentre elas, uma imagem de fundo, caso nós optemos em colocar uma imagem para ficar de fundo nessa página. Outra coisa também seria o título para essa primeira página. Vou dar o nome de index para a primeira página. Não trabalharei com uma imagem, e sim com uma cor, né? Nesse caso, da cor amarela, eu vou até trocar por uma cor assim mais... um azul. Esse roxinho aqui, né? Note que aqui, olha, ele coloca a codificação hexadecimal dessa cor, né? Por quê? Dreamweaver, ele codifica, assim como os demais programas que fazem páginas para a internet, ele codifica para HTML. Então aqui eu mudei a cor do fundo. Eu poderia já pré-formatar a cor do meu texto, dos links visitados, dos ativos. O que nós poderíamos fazer, mas não faremos agora, seríamos colocar a medida das margens. Né? Nós não faremos agora. Outra coisa que nós, caso nós tivéssemos optado por trabalhar com imagem, essa imagem, a gente poderia optar por um grau de transparência. Né? Então, a gente poderia deixar só com 10%, assim, bem clarinha a imagem, ou aumentar. Então, olha, aqui no caso, eu só modifiquei a cor da página para dar OK. Pronto, olha, a cor dessa página foi alterada. Outra coisa que nesse exercício que nós começamos agora, seria uma página, olha, para cada um desses botões. Né? Então, nós teremos que fazer uma página para cada um desses botões. Há necessidade de começarmos do zero? Não. O que nós fazemos? Olha, criamos os botões aqui. Você dá um duplo clique sobre o botão, ele me abre a propriedade do botão. Então, aqui, olha, o nome desse botão, a fonte, né? O link, ou seja, para onde ele vai, e o destino. Eu quero que ele abra numa página em branco. Por quê? Porque se eu optar por uma das outras opções, ele vai fechar a página que eu estou para poder ir para a próxima. Eu não quero que isso aconteça. Aqui, a cor de fundo, eu vou respeitar a cor de fundo do próprio botão. E o nome desse botão, eu já deixei como aula 1. Vou fazer isso, olha, que acabei de fazer, para todas as demais. Né? Vou salvar como, olha, estou aqui na index, né? Estou na index, vou modificar a cor, propriedade da página, vou colocar o roxinho, estou na index, salvo essa página, né? Note que as páginas que estão com asterisco é porque não foram salvas ainda. Então, salvo. Né? Feito isso, olha, eu vou criar a página 1, 2 e 3. Então, olha, arquivo, salvar como, né, a aula 1, né, página da aula 1, clique em salvar. Sim. Faço a mesma coisa, arquivo, aula 2, que no caso eu já tinha, só estou indo para o arquivo, salvar como, aula 3. Por que essa é uma boa opção? Porque nós precisamos olha, note que aqui é o botão. Eu não quero que vá para o botão, eu quero que vá para a página. Aula 1, do OK. Aula 2, procuro, OK também. E aula 3. Vou fazer isso em cada uma delas. E OK.
Todas estão salvas, né? O que eu faço agora? Eu vou visualizá-la com o meu browser. Arquivo. Abrir esse arquivo. Vou até onde eu salvei, no caso MC. Site Pérez. Index. Opa! Cá está a página que eu acabei de criar. Aula 1, projeto aula 1, aula 2, né? E aula 3. O que faltou aqui? Eu mudar o texto dessas páginas. Então, olha, o que eu vou fazer? Vou na aula 2, né? Ó, ela não está salva. Arrumo. Essa é que está certa? Então, vamos lá. Arquivo, salvar como, aula 2. E mudo aqui para aula 2 e aula 2. Salvo de novo. Essa é a minha aula 2. Aula 3, a mesma coisa. Olha, aqui na aula 3, olha, falta vir aqui. Aula 3, projetos, primeiro ano e ensino médio. E vem aqui e escreva um texto. Note que aqui, olha, o que aconteceu? Porque nós já havíamos falado anteriormente. Se nós não alterarmos aqui, olha, na configuração vertical, ele vai colocar a configuração padrão, que é pelo meio. Então, eu quero que comece escrevendo pelo alto. E vou centralizar aqui. Aula 3. Teste. Pronto. Vou mudar o tipo de letra. Vou mudar para uma mais arredondada. E pronto. Salvo. Agora vamos visualizar? Visualizar. Aula 1. Certo? Aula 2. Certo? Aula 3. Certo? Então, o que vocês agora farão? Baseado nesse exemplo, vocês vão começar a passar o conteúdo do tema de vocês para essas páginas. Por quê? A partir do nosso próximo encontro, eu já vou deixar disponível como a gente começar a moldar essas páginas com o código CSS. Tá? Aí nós vamos começar a deixar com a carinha que a gente quer. Né? E dê uma olhadinha nas páginas que eu criei de modelos para vocês verem. Está lá no TeamQuest. Uma boa semana para vocês. Tchau, paramos por aqui.